Então, o que que é absorção e montagem de posição? São duas coisas diferentes, né? Mas que geralmente estão correlacionadas pelo seguinte motivo. Geralmente, a montagem de absorção acontece de forma passiva. Como assim? Primeiramente, o que que é ordem passiva, tá? O que que seria ordem passiva? Ordem passiva são as ordens limitadas, são aquelas ordens que você coloca apregoadas, né? Você coloca no livro, e essa ordem vai pro livro de ofertas, pro Superdom, no caso, né? Superdom e livro de ofertas são a mesma coisa, o que muda é somente o nome aqui, para essas corretoras no livro. E isso é uma ordem passiva, que a gente chama de ordem limitada. Quando eu faço isso, eu não fecho o negócio. Se eu colocar uma ordem apregoada no 215, por exemplo, de compra, eu preciso que alguém chegue aqui no meu preço e venda em cima da minha ordem no 215. Então precisa alguém vender aqui no TIT para que isso realmente aconteça. Então não adianta nada eu colocar uma ordem aqui esperando que seja consumida, porque às vezes não vai. É isso que a gente chama de ficar na pedra, né? Quando você fica na pedra é porque tua ordem apregoada não foi consumida de fato, não foi fechado o negócio. Mas o que que é a absorção primeiro? Vamos explicar a absorção primeiro. A absorção, ela acontece quando tem muita venda ou muita compra numa região só e o preço não passa, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo que tá no TIT aqui, ó. No TIT do Minas. No vídeo vocês vão ver, tá, galera? O que eu tô falando aqui, mas no vídeo vocês vão ver a explicação. Aqui, na região do 240, você vê que teve muita compra. Então a gente teve Nova Futura, BTG, Ativa, Bradesco, BGC, XP e UBS comprando. Mesmo assim, o preço não quis passar para cima, do 42. Então ele foi comprado do 38 ao 42 e mesmo assim não subiu. Vamos abrir essa ordem e ver se teve uma absorção. Ó, a Genial absorveu boa parte dos contratos aqui, do Nova Futura. Abri aqui, ó. UBS, BTG, Genial de novo e Bradesco. Mais uma, da Ativa. Genial de novo, absorvendo os contratos. Mais uma do próprio Bradesco. O BS absorveu 200, de 314, o BS pegou 200. E aqui, você vê que os lotes de compra dessa região do 40 lá em cima, a venda absorveu, tá? E o que que ela quer dizer com essa absorção? Quer ela dizer que ela provavelmente estava renovando o lote na região. Então, eu chego lá e compro, digamos que eu compre agora 500 lotes aí no 25. 538 lotes, 540. Tá subindo, né? Mas digamos que eu compro todos os lotes do 25. O normal de acontecer era o preço ir pro 25,5, né? Mas quando eu tô renovando o lote, o que que vai acontecer? O cara consome os meus 500 lotes, eu vou lá e coloco mais 500. Então o preço não passa por 25,5. E quando isso acontece, é uma renovação de lote e é uma absorção ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu renovo o meu lote, eu estou absorvendo a compra daquela região, o que faz com que o preço não consiga passar para baixo. Que pode acontecer aí nessa região do 28 agora, porque é uma região onde deu uma travadinha. Então, 28,30 aí, né? Então, os players eles sempre fazem essa renovação de lote para demonstrar interesse na região. Muitas vezes eles não vão ir pro TIT direto para demonstrar esse interesse, porque seria muito descarado. Dificilmente eles fazem isso, porque eles querem ser os mais discretos possíveis, digamos assim. Então, eles renovam o lote por absorção. E nessa renovação de lote, eles estão, consequentemente, montando uma posição de venda. Ou aumentando a posição de venda, no caso. Nesse caso, é aumentando a posição de venda, né? Então, se a gente vê ali os caras da Genial, que absorveu bastante contratos no 40. Genial, Bradesco, o BS também absorvendo os lotes nessa região do 30, é eles de novo tentando aumentar a posição de venda. Então, o que que eles fazem? Eles vão até lá embaixo, do 20 lá, que eles foram 15 agora, vão pro 30, absorvem os lotes de compra dessa região, para justamente aumentar a posição deles. Então eles fazem o que a gente faz com parcial e aumento de médio, né? E o que a gente faz? Vende no 40, o preço vai pro 15, larga um pouquinho dos lotes. Daí, quando você larga, você tem que comprar, né? Você está vendido. Então você compra, o preço sobe de novo. Subiu pro 30, vende de novo. E assim você vai indo o dia todo. Então os caras venderam aqui, nessa região, do 40. Compraram aqui, levaram o preço até o 30, né? Lógico que não é só eles que compram, né? Tem mais interesse comprador na região, porque é uma região importante de ontem, vai ter defesa de compra e tudo mais. O que mais que acontece nessa região aqui do 30?
esses mesmos players vão querer voltar a vender, aumentar o médio deles, defender essa região, porque eles estão dominantes no preço até o momento. Então, quando isso acontece, eles fazem uma montagem de posição por absorção, né? Por absorção de lote. Então, os caras compram, 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 compram. O preço não passa, eles estão sendo absorvidos, esses lotes de compra. E quando isso acontece, de consequência, a montagem de posição. Existe também a montagem de posição, absorção por lote piorado, né? O que seria isso? Então, por exemplo, os caras pegam uma compra no 29,5, 29,5, 30, 30, 30, 30, 30, 30, não vai. Daí cai um pouquinho, vai pro 28. Daí no 28 já acontece a mesma absorção, digamos, pelo mesmo player. 28, 28, 28, 27,5, 27,5, 27,5, 27, ou seja, o cara tá abaixando o lote dele. Ele tá renovando pra baixo. Tá piorando o lote dele. Por que piorando? Porque ele tá vendendo mais barato, né? Pra melhorar o lote dele seria vender mais caro, não mais barato. Então ele tá fazendo uma absorção por lote piorado, ele tá absorvendo pra baixo desse preço, o que determina pra gente uma urgência de forma passiva e não ativa, né? Ativa seria ir pelo TNT, esse cara tá absorvendo de forma passiva e ainda piorando o lote dele, o que entrega pra gente uma possível oportunidade caso haja algum front-runner no lote dele. O que seria front-runner no lote dele? Seria esse cara absorver por lote piorado e renovando o lote pra baixo e chegar a player vendendo em cima junto com esse cara pra melhorar ainda mais esse movimento de queda e isso daí seria uma confluência de duas características do fluxo, né? Absorção por lote piorado, front running, que seria os caras agredirem o preço para baixo desse lote do book e fazer com que o preço desça ainda mais rapidamente. Certo? Seria isso.